Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz de Jesus nos envolva nessa hora. Assim seja. Bem, a nossa reflexão de hoje é sobre responsabilidade, sobre compromisso. Nós vamos falar da seguinte passagem do Evangelho de Lucas. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele servo, porém, que não soube a vontade de seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas àquele que muito foi dado, muito lhe será exigido, e àquele a quem muito se confiou, muito mais lhe pedirão. Bem, aqui nessa passagem do Evangelho está um chamamento muito forte para os cristãos. Muito será pedido a quem muito foi dado. Aqui está falando que para Deus vale a proporcionalidade do que você conhece, né? Portanto, o agravamento das faltas é proporcional ao conhecimento que nós já temos. Quanto mais conhecimento nós tivermos, maior a nossa responsabilidade perante a vida e perante Deus. E também maior comprometimento nosso para com Deus. Então, é mais culpado aquele que erra sabendo do que aquele que erra sem saber, né? Por exemplo, duas crianças, uma criança de 9 anos e a outra de 4 anos. Elas são pegas fazendo algo errado, fazendo uma peraltice. Quem a mãe vai repreender com mais severidade? Certamente a criança maior, a criança de 9 anos. Por quê? Porque ela já tem mais entendimento das regras que a mãe ensinou, né? Do que a criança menor. Não é fato? Um patrão que confia uma tarefa muito importante aos seus empregados, de quem ele cobrará a execução dos trabalhos? Certamente dos encarregados, não é verdade? Por quê? Porque os encarregados, eles possuem maior conhecimento, eles têm maior experiência. Então, será deles que o patrão vai cobrar. E certamente, se caso eles falhem na tarefa, eles vão receber uma maior repreensão do que os demais empregados, não é fato? Então, por isso que Jesus disse: serão mais severos os açoites para aqueles que já conhecem as leis de Deus, ou que já tiveram a oportunidade de conhecê-las. Aí eles vão ser mais repreendidos, ou seja, nós somos mais responsáveis pelos nossos erros, dependendo do conhecimento que nós tivermos. Não é? Então, não adianta a criatura querer ficar na ignorância. Então é melhor eu não saber. Não vai ter gente que vai falar assim? É melhor eu não saber, porque aí eu sendo ignorante eu não sou tão culpado. Eu não vou ter tamanha responsabilidade. Não adianta, porque isso será cobrado de você também. O Pai vai nos cobrar o que é que nós fizemos com o tempo que nós recebemos dele. O que você fez do seu tempo?
que é que nós vamos responder? Ah, eu fiquei matando meu tempo? Ah, eu perdi meu tempo? Ah, eu fiquei passando o tempo? Né? Deus vai nos cobrar. O que é que você fez do tempo que eu te dei? Nada vai ser cobrado, né? Então, nós vamos ter que responder, não é? E o azar é de quem? É nosso mesmo. Se a gente quiser ficar na ignorância, nós vamos ficar como aquele aluno indisciplinado, rebelde, que repete de ano. Repete de ano e fica o quê? Fica para trás. Os demais colegas vão para a próxima série, sobem um degrau, não é? E você fica no mesmo. Você fica ali parado, fica retardatário, né? Fica para trás. Como nas corridas de automóvel, que os líderes dão uma ou duas voltas em cima do quem? Dos retardatários, dos que ficaram para trás. É assim que a gente vai ficar na vida. Vai ficar retardatário, vai ficar para trás, não evolui. Não é? O azar é de quem? É nosso. Que vai ter que repetir as lições, não é? Com mais dificuldade cada vez mais, porque vai se tornando mais difícil as disciplinas para que a gente aprenda. E se ficar ali fazendo hora, perdendo tempo, vai ter que ser o quê? Empurrado para frente, para o progresso, porque o progresso vem para todos. Vai ter que ser empurrado, impulsionado para frente, através do quê? Da dor. Porque a dor, ela é a professora mais severa. Se você não aprende pelo bem, você vai aprender pela dor. Então a dor vem e faz com que você progrida na marra. Faz com que você evolua na marra. A escolha é nossa. Vai querer ficar parado na ignorância até quando? Não é? E na verdade, ninguém pode alegar ignorância total. Por quê? Porque as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência. Então todo mundo sabe o que é o certo e o que é o errado. Todo mundo sabe distinguir o que é certo e o que é o errado. O que é o bem e o que é o mal. O que é justo e o que é injusto. Porque Deus gravou na nossa consciência as suas leis. O Evangelho do Cristo é um mapa. Jesus traçou um mapa para nós. E esse mapa é uma rota segura e certa que vai nos levar ao Pai, que vai nos levar a Deus. E aí, será que vai chegar até Deus aquela criatura que só ficar ali lendo o mapa, estudando o mapa, mas não se propõe a seguir esse mapa? Ou é aquela criatura que vai ler o mapa, estudar aquele mapa, entender aquele mapa e se propor a seguir aquela rota? É essa criatura, certamente é essa última que vai chegar até o destino que é Deus. Não é fato? É aquela que se propõe a seguir a rota, ou seja, a praticar o que está ali. E não só ler, estudar e ficar por isso mesmo. É preciso a prática, não basta só a teoria, só estudar. A gente precisa praticar. Né? Eu adoro historinhas, então hoje eu trouxe bastante história. Então conta-se que, certa feita, um pastor muito famoso, ele ia pregar numa determinada cidade. Então ele chegou escondido
e se disfarçou de mendigo e foi para a igreja onde ele iria pregar. Ao vê-lo, muita gente torceu o nariz e se afastou. O pastor disfarçado, então, estendeu a mão para um, estendeu a mão para outro, pediu ajuda para um, pediu ajuda para outro, e ele foi ignorado por muita gente. Muita gente repeliu ele. E aí, então, na hora do culto, ao anunciarem o seu nome, o pastor, vestido de mendigo, se revelou. E no altar, ele, olhando com tristeza para a multidão presente, ele disse: nessa igreja há apenas uma reunião de pessoas e não uma reunião de cristãos. Por quê? Porque o cristão é aquele que segue o Cristo, mas não segue o Cristo somente da boca para fora, mas é aquele que pratica o que Jesus ensinou. Esse é o verdadeiro cristão. Então veja quanta responsabilidade nós adquirimos quando nós entramos numa determinada religião. Porque a gente precisa honrar Jesus não apenas com palavras, mas com atitudes. Não é verdade? Então, muitos de nós entramos numa religião, mas aquela religião não entra em nós. Porque nós não praticamos o que aprendemos ali. A gente só ouve, a gente lê, a gente estuda, acha bonito, mas a gente não pratica. A gente não se propõe a mudar. Ah, eu sou assim, é meu jeito. É o meu jeito errado de ser, eu vou ficar assim mesmo. Não procura mudar, né? Continua ali com o seu jeito errado de ser. Continua egoísta. Continua orgulhoso. Continua ambicioso, materialista, invejoso, maledicente. Continua avarento. E não muda. E aí a tão falada, mas tão pouco praticada reforma íntima fica para lá. Né? Quando nossa obrigação é buscar se melhorar, é fazer essa reforma íntima. Conta-se que certa feita Michelangelo estava lá martelando uma pedra de mármore e um garoto se aproximou dele e perguntou: por que o senhor está batendo aí com tanta força nessa pedra? E Michelangelo respondeu para o garoto: meu jovem, aqui dentro mora um anjo e eu estou tentando libertá-lo. E isso é com o nosso espírito. Dentro do nosso espírito, em nós, lá no fundo, tem um anjo. E nós precisamos trabalhar essa pedra bruta que é o nosso espírito. Vamos batendo, vamos tirando essas camadas e camadas de imperfeições que nós trazemos em nosso interior, para poder libertar esse anjo que vive em nós. Tem um anjo lá dentro. Mas ele precisa ser libertado. E para isso, a gente precisa trabalhar. A gente precisa se autolapidar. E ir ali tirando as camadas de imperfeições, os vícios que a gente ainda traz dentro de si. Para que o anjo se liberte. Não é verdade?
Porque aquele que conhece o Evangelho do Cristo, que continua errando e continua vivendo da maneira errada que gosta, porque muita gente gosta de ser como é, não é? Esse aí ele é mais culpado quando ele erra, porque ele já tem o entendimento do Evangelho, mas não pratica, né? Ele tem o entendimento de Jesus, mas eu não quero mudar. Eu gosto de ser errado como eu sou. Mudar dá trabalho. Eu não quero, né? Jesus disse: nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Não é verdade? Ele disse também: esse povo se chega a mim apenas com palavras, mas sem atitudes, e me honram somente com os lábios, enquanto seu coração está muito distante de mim. Olha aí. Então a gente não pode ficar honrando Jesus apenas com os lábios. A gente precisa ter atitude de cristão. A gente precisa procurar seguir os passos do Mestre, não é? Não basta a frequência na casa religiosa, porque muita gente mora na casa religiosa e vai em casa dormir. Mas não basta isso. É preciso praticar o que Jesus nos ensina. É preciso, no dia a dia ali, você vivenciar o que você aprendeu, né? É a ação no bem que nós precisamos ter. Não é quantidade de frequência na casa, mas é a qualidade, né? É a qualidade. O verdadeiro cristão, ele é reconhecido pelas suas obras. E é pelos frutos que se conhece a árvore. Então a gente precisa ser cristão verdadeiramente. Não só se auto-intitular cristão e continuar vivendo da maneira errada que vive, conservar os seus vícios, as suas atitudes errôneas, se conformar com isso, achar que está tudo bem. É preciso o esforço da mudança, de se autolapidar e libertar o anjo que vive em nós. E é isso que precisamos fazer, não é? Bem, eu trouxe mais uma historinha, porque eu adoro as historinhas, não é? Elas nos elucidam muito bem. Então, a maneira de Jesus que contava as suas parábolas, eu também gosto muito de historinhas e eu trouxe mais uma. Conta-se que numa casa espírita havia um brilhante palestrante. Ele pregava o Evangelho de Jesus com muita eloquência, lindamente. A sua oratória era excelente. E havia um senhorzinho que não perdia uma só palestra dele. Ele sempre assistia às preleções atentamente, sentado sempre no mesmo lugar. Até que um dia ele não compareceu mais. O palestrante, acostumado a vê-lo sempre ali, estranhou e foi perguntar aos trabalhadores da casa sobre aquele senhor. E então informaram a ele que o senhor havia desencarnado. O palestrante então continuou com suas palestras e passou-se alguns anos e o palestrante veio a desencarnar também.
Lá no mundo espiritual, o palestrante não chegou muito bem. Ele chegou meio perturbado, enfermo e teve muitas dificuldades. E certo dia, quando ele já estava convalescente, ele recebeu uma visita. Era aquele senhorzinho que veio vestido em luz para visitá-lo. O palestrante, surpreso, olhou para o senhor e olhou para si mesmo e percebeu que o seu corpo espiritual estava opaco, não tinha luz. Então perguntou: como o senhor conseguiu ficar assim, iluminado? E o velhinho, sorrindo, respondeu: fazendo tudo o que o senhor falava nas suas palestras. Então veja aí, minha gente, que o palestrante falava lindamente, sabia o evangelho de frente para trás, de trás para frente, sabia os capítulos, os versículos, tinha muita eloquência na sua fala, né? Muita beleza na sua oratória, mas ele não praticava. E já esse senhorzinho ficava lá atento, ele prestava muita atenção no que ele falava, que o palestrante falava. E ele procurava, de fato, praticar. E praticou. Por isso o senhorzinho já tinha luz. E o palestrante, não. Né? E isso se dá conosco. É preciso a prática do que se sabe. Não basta saber, é preciso praticar. Né? E quando a gente errar sabendo, seremos mais responsáveis pelos nossos erros ali. Porque a gente errou sabendo. Né? Eurípides Barçanufo, que foi um educador e médium, que fez muitas curas em Sacramento, em Minas Gerais, ele, certa feita, em desdobramento na hora do sono, porque nosso espírito ele se desprende do corpo quando a gente dorme, porque na realidade, quando a gente dorme, o que dorme é o corpo físico. O corpo físico ele precisa do descanso para se refazer. O espírito não dorme. O espírito se desprende e vai aonde ele quiser, né? Ele vai aonde ele se encontra sintonia, onde ele se afina. Então, na hora do desdobramento no sono, Eurípides ele se viu em espírito subindo e subindo e subindo até que ele chegou num lugar muito bonito. E ao longe ele viu um homem e sem saber por que ele se sentiu atraído para aquele homem. E ele então foi se aproximando daquele homem, se aproximando e se reconheceu na presença de Jesus. Então ele ficou muito emocionado, né? Porque ele viu que estava diante do Mestre. E ao se recuperar da emoção por estar ali na presença do Cristo, ele então percebeu que o Mestre estava chorando. Então, angustiado, Eurípides perguntou: Senhor, por que choras? É pelos descrentes do mundo? E Jesus, olhando-o com doçura, respondeu: Não, meu filho, eu choro por todos os que conhecem o meu Evangelho, mas não o praticam. Olha só, olha aí o peso dessa resposta. Ele chora por todos os que conhecem o Evangelho, mas não praticam o seu Evangelho.
Ele não chora pelos descrentes, pelos que ignoram a sua palavra, mas ele chora pelos que já conhecem a sua palavra, mas não praticam. Olha só. Então, nosso dever como cristãos que dizemos ser é viver de acordo com o Evangelho do Cristo. É praticar o Evangelho do Cristo. Do contrário, nós estaremos negando Jesus diante dos homens. Porque o Evangelho sem prática é letra morta. Então, minha gente, bora lá buscar se melhorar. Buscar praticar o que Jesus nos ensinou. Né? Bora lá ser novas criaturas, né? Como disse Paulo, o apóstolo. Paulo disse que nós temos que ser uma nova criatura em Jesus Cristo, para que possamos falar como Paulo falou. Paulo chegou ao ponto de dizer: não sou eu mais quem vive em mim, mas é o Cristo que vive em mim. Não sou mais eu quem vivo, mas sim o Cristo que vive em mim. Então, que a gente também possa viver tão de acordo com o Evangelho do Cristo, ao ponto de dizermos um dia: é o Cristo que vive, não sou mais eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Não é? Que a gente consiga libertar o anjo que vive dentro da gente. Que a gente consiga fazer brilhar a nossa luz. Porque Jesus disse: brilhe a vossa luz, vós sois luzes. Então a gente tem luz. Então vamos fazer brilhar a nossa luz, buscando se melhorar, buscando ser pessoas melhores, seguindo Cristo. Afinal, nós não nos dizemos cristãos? Então a gente tem que seguir, mas seguir na prática. Não é fato? Bem, para fechar a nossa reflexão com chave de ouro, mais uma historinha. Eu trouxe mais uma historinha. Essa historinha conta o seguinte: que havia um homem que viveu toda a sua vida de maneira reta e amorosamente. Ele morreu e foi parar nas portas do céu. Naquela época, o céu não estava informatizado, de maneira que a recepcionista lá, ela precisou procurar a ficha desse homem manualmente. Ela procurou e não encontrou a tal ficha. Então, ela explicou para ele: olha, meu senhor, não posso deixar o senhor entrar porque eu não encontrei a sua ficha. Né? Sem a sua ficha, o senhor não pode entrar. Então, ela orientou esse senhor a ir ao inferno. E o homem aceitou e foi. Chegando no inferno, não houve exigência nenhuma. Não precisava de ficha, não precisava de documento, não precisava de crachá, nem mesmo de convite. Para entrar, qualquer um podia entrar. Qualquer um que chegasse lá podia entrar, porque era bem-vindo. Então, o homem entrou e foi ficando. Algum tempo depois, Lúcifer chega furioso às portas do céu para tomar satisfações com São Pedro. Isso que você está fazendo, Pedro, é puro terrorismo. Sem saber o motivo de tanta raiva, São Pedro perguntou: mas do que se trata? E Lúcifer, transtornado, respondeu: você mandou aquele sujeito certinho para o inferno. E ele está me desmoralizando. Chegou lá, escutando as pessoas, sorrindo para todos,
olhando-as nos olhos, ajudando um aqui, ajudando outro ali. Agora está todo mundo mudado. Ninguém briga mais. Estão todos dialogando, conversando, se abraçando, se entendendo. Não tem mais briga. Não tem mais discussões, não tem mais discórdia. Não tem mais gritaria e nem palavrões. Agora é tudo paz e amor. No inferno não é lugar para isso, Pedro. Por favor, tire aquele sujeito de lá. Traga ele para cá. Então, gente, veja aí que o cristão, onde ele chega, ele transforma os demais com o seu exemplo, com o seu bom exemplo, né? O cristão é luz, ele leva a luz aonde ele for. Ele transforma o lugar, ele transforma as pessoas pelo seu exemplo, pelo seu bom exemplo. De maneira que a moral da história é: viva o Evangelho do Cristo, viva, pratique o Evangelho do Cristo. Porque se por engano você morrer e for parar no inferno, o próprio Lúcifer te levará de volta para o céu. Pensemos nisso. Muita paz a todos. Assim seja.